dia, meu nome é Jordana e hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro conversar, a importância do aleitamento materno. Eu sou doutora em Ciências da Saúde pela UFG, mestre em Nutrição e Saúde pela UFG. Desde que formei em 2010, eu venho trabalhando com o público materno-infantil, né? Com ênfase em amamentação, gestação e câncer. Então, nós temos que pensar por quê? Qual a importância de nós falarmos, né, da importância do leite materno? Já está devidamente comprovado por estudos científicos a superioridade do leite materno quando comparado a qualquer substituto, né, a qualquer fórmula láctea ou composto lácteo. E são vários os argumentos em favor do aleitamento materno, que nós vamos conversar sobre alguns deles aqui. Então, qual a necessidade de conversarmos sobre isso? Então, nós primeiro temos que falar dos determinantes da amamentação. Por quê? Porque eles operam em múltiplos níveis, individual, coletivo, em nível social, e vão afetar as decisões e comportamentos sobre a amamentação ao longo do tempo, né? Então, nós primeiro temos que falar dos fatores históricos. O que seriam os fatores históricos? O que está acontecendo na nossa sociedade no momento. Então, esses fatores históricos vão mimetizar, né, tanto o acesso à amamentação, como o acesso a outros produtos, né? Por exemplo, quando tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que nós tivemos uma redução dos insumos, nós tivemos um reflexo desses fatores históricos na amamentação. Agora, estamos passando pela pandemia do Covid. Isso aconteceu que nós tivemos mudanças, né, na amamentação, inclusive até algumas interferências na amamentação que, com o passar dos anos de desenvolvimento da evolução da pandemia, foram modificados. Além disso, nós temos o determinante social, né, o que a sociedade, que nós estamos numa sociedade, nós somos um indivíduo que somos uma sociedade. Como que essa sociedade ela se comporta em relação à amamentação, né? E quando a gente fala no social, a gente também tem que falar dos fatores econômicos, de renda daquela mulher. E desses fatores econômicos, além da renda do país, da família, da mulher, nós também temos as relações de mercado, né? Como que a indústria e como o mercado de fórmula infantil e de outros substitutos e de utensílios, né, que estão relacionados à oferta de compostos lácteos, de fórmula infantil, se comportam nesse mercado. Além disso, as estratégias de marketing. Como que é feito o marketing dessas empresas, a associação com outros, com benefícios, né, com outros produtos. Então, quando a gente fala em marketing também, nós temos que pensar pelo lado do marketing da própria amamentação. O que nós estamos fazendo aqui é um marketing, né, positivo na amamentação. Então, esse marketing, esse determinante da amamentação no marketing, ele tem a ver não só com o marketing das indústrias, mas com o marketing que nós, como profissionais de saúde, como políticos, como mulheres em si, fazemos a favor e como é feito o marketing contra, né, a amamentação. E também os fatores individuais. Esses fatores individuais vão interferir diretamente no sucesso ou não da amamentação. Como, por exemplo, como a mulher ela está orientada em relação à amamentação, como que ela se comportou em relação a essa orientação, como que ela internalizou essa orientação, quais são os princípios que fazem ela querer amamentar ou não, a relação de como o puerpério imediato, como que aconteceu, a relação física, emocional, biológica dessa mulher como indivíduo, né? E também como ela recebe o apoio, como ela vê esse apoio que ela recebe em relação à amamentação. Então, todos esses fatores vão determinar o sucesso ou não da amamentação. E também, quando a gente fala, por exemplo, do trabalho, como que é o retorno ao trabalho, né? A necessidade dessa mulher de retornar ao trabalho, como que é o apoio dela dentro do trabalho que ela exerce hoje. Todos esses aspectos vão operar em múltiplos níveis e afetar as decisões e os comportamentos sobre a amamentação ao longo do tempo.
O que quer dizer que esses determinantes da amamentação, eles vão mudar ao longo do tempo das sociedades e ao longo do tempo também da mulher. Então, o que não quer dizer que é uma mulher que não amamentou no primeiro filho, vai ficar sem amamentar em outro filho. Se esses determinantes da amamentação se reorganizarem de outra forma, ela pode sim ter o sucesso na amamentação do segundo filho. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente deixar bem claro que são diferentes fatores que determinam o sucesso da amamentação ou não. E aí, quando a gente tem bem claro, eu acho que até as pessoas que não são da área da saúde, elas têm uma noção bem nítida da importância do aleitamento materno. Mas muitas vezes essa noção da importância, ela fica muito na questão, eu sei que é importante, mas não sabe por que é importante e o que isso muda, tanto na vida da pessoa que amamenta, como daquela criança e como na sociedade como um todo. Então, apesar dos benefícios estabelecidos, né, a amamentação não é mais uma regra em muitas comunidades. Infelizmente, o Brasil ele passa por fases. Tem épocas que nós temos uma melhoria, né, do aleitamento materno, mas nos últimos 10 anos nós tivemos uma estagnação. Nós nem melhoramos e nem pioramos na prevalência de aleitamento materno, principalmente quando nós falamos do aleitamento materno continuado, que é aquele aleitamento a partir dos 6 meses, né? Que quando a gente inicia a introdução da alimentação complementar. Os determinantes multifatoriais que nós conversamos agorinha da amamentação necessitam de medidas de suporte, né? Para que eles aconteçam. Então, a gente precisa organizar aqueles determinantes multifatoriais e suportar em diversos níveis para que eles se organizem. Então, nós precisamos pensar em legislações e políticas que, além de ter a legislação e ter a política, elas têm que ser implementadas e convertidas em campanhas, atitudes e valores sociais. Então, primeiro vem as campanhas. Essas campanhas, elas têm que ser adequadas de maneira que gerem mudanças de atitudes no indivíduo. Gerando mudanças de atitudes, essas atitudes têm que ser perpetuadas para virarem valores sociais. Quando a gente fala em valor social, então, a importância da amamentação como um valor social, aí sim nós conseguiremos mudar o mundo, né? Mudar o Brasil, no caso. Além disso, nós precisamos nos preocupar com as condições de trabalho e emprego para as mulheres. Então, o que acontece? Existem muitas mulheres que elas não têm apoio durante a amamentação, quando elas retornam ao trabalho, e gera muita ansiedade. E muitas vezes elas desistem de amamentar. Algumas até sofrem com antecipação e essa amamentação acontece de maneira muito curta. Então, nós precisamos gerar políticas, né? Até benefícios para as empresas, por exemplo, para aquelas empresas que gerem condições de trabalho para uma mulher que, por exemplo, ela possa tirar uma hora para amamentar, chegar uma hora mais tarde ou fazer intervalos, que existe já uma proteção da mulher quanto a isso. Mas é que ela tenha um local para retirar aquele leite para poder oferecer para a mãe, para a criança em outro momento, um local para armazenar esse leite, porque o que acontece? Muitas mulheres, elas podem até tirar, né? Tem um local para tirar, para ordenhar e desprezar aquele leite, mas ela poderia estar usando aquele leite para amamentar a sua filha ou seu filho, enquanto ela está, outra pessoa amamentar, enquanto ela está no trabalho, né? Condições de trabalho, empregos para mulheres, então é isso. É propiciar um local de trabalho que ela se sinta segura. Outra questão que alguns estudiosos mostram são a questão de ter creches que a mãe possa levar para o trabalho. Inclusive aqui em Goiânia nós temos o Ministério Público, se eu não me engano, o Supremo Tribunal Judiciário tem o local. Então, já existem alguns estudos que demonstram que quando a mãe ela pode levar o bebê para o trabalho e tem alguém que vai cuidar ali próximo a ela pode sair do seu trabalho e amamentar e voltar, isso reflete melhores resultados no trabalho daquela mulher e a criança também vai ter todos os benefícios da amamentação. E terceiro, educação e suporte de saúde. Então, educação, porque nós estamos fazendo aqui. Então, nós como os profissionais de saúde devemos gerar e multiplicar a educação em todos os níveis. Então, desde quando a mulher chega no pré-natal, falar sobre a importância do aleitamento materno.
e esse suporte de saúde, multiplicando o conhecimento em relação aos bancos de leite. Algumas mulheres pode parecer assim, pode parecer brincadeira, mas muitas mulheres não sabem do apoio que os bancos de leite dão, né? Além disso, o Hospital Amigo da Criança, que é uma iniciativa que iniciou há muitos anos atrás e que alguns hospitais têm essa prerrogativa e que, determinando que a criança, é importantíssimo que a criança seja exposta à amamentação naquela primeira hora. Isso também é um suporte de saúde, para possibilitar que as mulheres amamentem. Então, isso tudo também a gente tem que falar na necessidade de investimento, né? Então, o aleitamento materno, ele é lucrativo, ele é muito lucrativo quando nós vemos os benefícios, né, que existem a longo prazo para a criança e para a mãe. Mas, para ter uma maior taxa de aleitamento materno, nós temos que pensar nos investimentos que devem acontecer para superar as barreiras sociopolíticas que existem em muitos países, inclusive no Brasil, para o sucesso da amamentação. E apesar de sabermos que mulheres que não amamentam e crianças não amamentadas apresentam maiores riscos de mortalidade e morbidade, os indicadores e as políticas para proteger o aleitamento materno precisam ser melhorados. Porque geralmente, quando eles acontecem muito isolados e, na verdade, eles devem acontecer de maneira mais transdisciplinar e durante todo o ano, né? Por outro lado, também nós temos, na contramão desse incentivo ao aleitamento materno, a agressiva promoção das indústrias de substitutos para o leite materno. Foi publicado em 2016 uma série especial em proteção ao aleitamento materno na revista The Lancet, que é hoje uma das revistas de maior fator de impacto na área de saúde. E nessa edição, eles mostraram que em 2019, eles projetaram um crescimento de 10% nos ganhos de venda de fórmulas infantis e que, como meta, as indústrias elas têm metas. Para os próximos anos, elas iam ainda aumentar essa meta, com o objetivo de cumpri-las. E para que isso seja cumprido, elas têm que fazer muito marketing em cima disso. Então, nós temos que refletir o que nós, como os profissionais de saúde, estamos fazendo como marketing positivo, né, para implementar e aumentar as taxas de prevalência do aleitamento materno. E também nesse mesmo número, nessa mesma revista, foi constatado que as vendas de fórmulas infantis e compostos lácteos representam 2/3 dos gastos totais das famílias com alimentação infantil em todo o mundo. Então, isso aqui é muito importante, porque o que acontece? Eu vou falar mais lá frente dos perigos da utilização do leite de vaca, né? Sem alteração. Muitas vezes, essa utilização da fórmula infantil, ela vai se arrastando de maneira que as famílias não conseguem mais utilizar o composto lácteo e vão substituindo sem nenhuma orientação pela utilização do leite de vaca sem diluição correta. E outras vezes, quando vai iniciar a alimentação complementar, a família já está tão saturada de gastar tanto com as fórmulas infantis que ela não tem mais nem de onde tirar para garantir que aquela introdução alimentar ela seja feita de forma correta, tá? Aqui também entra um pouquinho de informação, enfim, mas de maneira mais genérica a gente pode falar desse risco que o uso de fórmulas infantis representa no gasto, né, dessas famílias. Então, o marketing, ele transforma a fórmula infantil, que deveria ser vista como um alimento especializado, né, que é vital, ele é muito importante mas ele é muito importante para aqueles bebês que não podem ser amamentados por motivos reais, né? E ele transforma essa fórmula infantil em um superalimento para todo e qualquer lactante, né? E aqui eu queria deixar um parêntese, porque assim, o que acontece? Existem alguns profissionais da saúde que veem com maus olhos as propagandas que são feitas no agosto dourado, né? Falando dos benefícios da amamentação, falando que é como se fosse uma agressão às mulheres que não podem amamentar. Na verdade, não é isso que quem fala, né, no agosto dourado quer. A gente quer valorizar o aleitamento materno e propiciar uma atmosfera que
as mulheres saibam que amamentar é difícil, mas a amamentação é muito difícil de acontecer, mas com ajuda, com orientação, ela deve acontecer, tá? Então, a gente fala que na verdade, o superalimento que existe é o leite materno. E essas fórmulas que existem no mercado, elas devem ser apenas em casos de que realmente não é possível amamentar aquela criança, tá? E foi lançado um Código Internacional de Marketing para os substitutos do leite humano, que é chamado de O Código. E foram criados no intuito universal de proteção ao aleitamento materno, ainda falando, né, na importância de se falar sobre a importância do aleitamento materno. Depois que foi criado esse código, muitos estudos foram lançados em relação a saber como que estava a implementação desse código nas diferentes populações de diferentes países. E foi feito um estudo internacional com 6 países, dentre os quais o Brasil, né? E esses países, todos eles apareceram com péssimos indicadores de implementação. O código ele estava lá, ele era de conhecimento tanto dos políticos como dos profissionais de saúde, mas ele não era implementado, ele existia apenas no papel, né? Além disso, tiveram piores indicadores ainda para monitoramento. Então, não era monitorado o que estava sendo feito, o que não podia ser feito, o que era feito. E mais baixa ainda eram as punições para as empresas que burlavam o que estava escrito nesse código, né? E isso tudo foi apresentado pelos autores como um enorme risco para a interrupção precoce do aleitamento materno sem real necessidade, tá? E dentre todos esses países, o Brasil e o Reino Unido, eles seriam os que teriam maiores rendas aí dentro do cenário, e mesmo assim eles tiveram um aspecto muito negativo, né? Uma pobre implementação desse código. Então nós temos que refletir em relação a isso. Eu acredito que muitos profissionais nunca leram esse código na íntegra. Então, é bom a gente pesquisar e dar uma olhadinha até para a gente saber como que as indústrias estão agindo e o que está errado nessa garantia do direito da criança de ser amamentada. Esse artigo é um artigo que eu tirei, né, dessa série que eu havia comentado, da revista Lancet. E ressalta que ele vai ressaltar alguns aspectos que fazem com que no Brasil as taxas de aleitamento materno não aumentem. Primeiro, porque as empresas elas oferecem seus produtos diretamente a gestantes e puérperas, reduzindo a sua autoconfiança, sua autocapacidade de nutrir o seu filho. Além dessa redução dessa autoconfiança, quando as mães elas eram questionadas se elas se sentiam capazes de amamentar o seu filho, a resposta delas era que sim. Então elas não tinham noção de que que essa prática tinha reduzido a confiança delas, mas logo em seguida elas respondiam que mas não tem problema se eu não conseguir amamentar, porque hoje existem várias fórmulas infantis que são tão boas quanto o aleitamento materno. Então, vocês entendem aí o malefício desse marketing excessivo em relação ao leite materno? Então, a mãe, ela não vai se esforçar ao máximo e ela não entende que isso está acontecendo porque ela não se sente tão confiante na capacidade de nutrir seu filho, porque existe uma fórmula ali que vai suprir essa necessidade, caso ela não consiga, tá? E, na verdade, o que ela deveria falar assim, não, eu vou conseguir. Se eu tiver dificuldade, eu vou ter uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio com um profissional de saúde que vai me ajudar a conseguir realmente, efetivamente, amamentar o meu filho. E a fala não era essa, tá? Além disso, no Brasil, existem propagandas que exageram quanto às qualidades nutricionais das fórmulas lácteas, que, na verdade, não são nutricionalmente necessários. Então, profissionais de saúde, a gente recebe visitas sempre falando, porque essa fórmula ela foi adicionada da goma tal, não sei o quê, supervalorizando esses adicionais que são colocados, de maneira que para um leigo aquilo ali é visto como, nossa, aquilo ali sim é o melhor para o meu filho, né?
E aí a mãe, erroneamente, acha que está dando melhor para o filho comprando essa fórmula láctea. Outra questão que foi levantado em 2016 e que ainda eu vejo que ainda está presente hoje em dia no Brasil são os patrocínios de conferências e congressos que acontecem, principalmente quando a gente fala da área médica, né? Em que as empresas elas estão lá e aí elas podem colocar seus estandes e informar da maneira que querem sem nenhuma regulamentação. Isso é ruim. E também o próprio artigo ele fala que alguns profissionais eles estão incentivados a promover os produtos dessas empresas. Esses incentivos podem vir de diferentes maneiras, tanto para pagar uma viagem, você vai ganhar a entrada dessa conferência, desse congresso que a Nestlé, que a empresa está patrocinando, né? Como também como forma de brindes nas datas comemorativas vinculadas a essas empresas. E ainda faço uma reflexão de que se o aleitamento materno não existisse, quem inventasse hoje o aleitamento materno teria direito ao prêmio Nobel. Por quê? Porque o aleitamento materno, ele, além de ser específico para cada idade, para cada criança, ele gera benefícios na economia dos países, na economia da família, saúde ao longo da vida, é a primeira vacina da criança contra a morte, contra doenças e contra a pobreza. Por que contra a pobreza? Porque o aleitamento materno já tem diferentes estudos que comprovam que aumenta a pontuação do coeficiente de inteligência, melhora o desempenho escolar e aumenta os ganhos econômicos, né, dos adultos. A criança, quando comparada uma criança que recebeu aleitamento materno e uma que utilizou a fórmula infantil, da mesma renda, no mesmo país, nas mesmas situações de socioeconômicas, aquela criança que amamenta, ela tem mais chances de estudar mais tempo e ter uma profissão e receber melhor pelo seu trabalho na vida adulta, tá? Isso gera maior equidade, dando a todas as crianças uma vantagem nutricional para o sucesso na vida. Então, por quê? A importância de se falar sobre aleitamento materno, porque o aleitamento materno é um investimento mais duradouro em aspectos físicos, cognitivos e também na capacidade social dessa criança. E é a melhor nutrição, não tem como comparar ele com nada, né? Porque ele contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento excelente da criança pequena, além de ser mais bem digerido quando comparado com os leites de outras espécies. Ele é capaz de suprir sozinho as necessidades nutricionais da criança nos primeiros 6 meses de vida e continua sendo uma importante fonte de nutrientes depois dos 6 meses de vida, quando ele é orientado que ele seja utilizado de maneira a complementar a introdução dos alimentos. Bom, então falando especificamente, né, do que ele pode gerar, nós falamos a nossa principal preocupação em relação às mortes, né? A ampliação da amamentação a um nível quase universal, então aumentar a prevalência de aleitamento materno em todas as populações do mundo, pode prevenir 823 mil mortes a cada ano em crianças menores de 5 anos. E quando nós falamos aqui em crianças menores de 5 anos, nós estamos falando naquela faixa que nós temos maior impacto no IDH, no desenvolvimento humano, né, do país, e são muitas mortes que poderiam ser evitáveis, então muito relacionado à renda e à educação e ao acesso à higiene, ao saneamento básico, tá? Crianças amamentadas exclusivamente tiveram apenas 12% do risco de morte em comparação com aquelas que não foram amamentadas por causas consideradas preveníveis. Então, ser amamentada diminui o risco da criança morrer por doenças infecciosas, parasitárias, diarreia, desidratação, que são doenças consideradas preveníveis. Bom, e aí, quando recentemente foi publicado em 2016, nessa mesma
série importante da The Lancet, 3 estudos em países de renda baixa e renda média, em que crianças menores de 6 meses, né, que não foram amamentadas, tiveram 3,5 vezes mais chances quando foram meninas e 4,1 vezes mais chances, em caso de meninas, de morrer precocemente. Então, aquela morte antes dos 6 meses de vida, tá? E aí, quando a gente fala com as crianças de 6 a 23 meses, teve uma redução aí nessa proteção contra a morte, mas essa proteção ainda continuava de 50%. Essa proteção ela é maior quando a gente fala de crianças até 6 meses, porque são as causas muito relacionadas à proteção inata, que é das imunoglobulinas, que são transferidas pelo leite, além muito relacionada àquela questão da higienização, por exemplo, da mamadeira, cuidado com a água, acesso à água. Então, é muito importante até 6 meses. E outra questão também que está indireta, né, com esse risco, é em relação de que muitas vezes não é possível, quando não é possível fazer o aleitamento materno, essas famílias elas têm baixa renda, elas não conseguem pagar por uma fórmula infantil, que geralmente tem um custo maior. Então, elas usam de maneira errada o leite de vaca, gerando também sobrecargas renais, gastrointestinal, aumento de diarreia, né? E muitas vezes esse leite também, a gente não sabe a procedência de leite, tudo isso faz aumentar o risco da criança morrer, tá? Uma morte precoce. Essa proteção ela continua de 6 a 23 meses com uma redução de 50% de risco de morte. Quando nós avaliamos especificamente países de alta renda, uma meta-análise observou que a amamentação ela vai reduzir mais ou menos em 36% a ocorrência de morte súbita infantil. E também mostrou uma redução de 58% na ocorrência da enterocolite necrotizante, que é uma doença que acontece muito pouco, mas quando ela acontece, ela tem muitas chances de matar. Ela é uma doença altamente letal, tá? E ela acontece mais em países com maior renda, por isso essa diferenciação em países de alta renda, né, essas duas diferenciações. E a amamentação na primeira hora, ela é uma proteção contra mortes neonatais e síndrome da morte súbita na infância. E, infelizmente, muitas crianças elas são privadas dessa amamentação na primeira hora. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, empoderar as mães para saber que, caso a criança não precise ir para a UTI, ela nasceu bem, ela tem a necessidade de mamar nessa primeira hora. Então, todos os procedimentos que são realizados ali, após que são considerados desnecessários, eles podem ser feitos depois, né? A criança e a mãe têm o direito de serem colocadas para amamentar nessa primeira hora e já existem estudos que comprovam a importância dessa amamentação no leite da mãe na primeira hora, inclusive para a mãe, para a liberação de hormônios, por exemplo, a ocitocina, tá bom? E também estudos, quando a gente fala em países de alta renda, foi observado uma redução de 19% na incidência de leucemia na infância, naquelas crianças que receberam aleitamento materno. A proteção do leite materno contra mortes infantis por diarreia é maior quanto menor é a criança, aquilo que eu falei lá embaixo, pelas questões higiênicas, sanitárias, né? Assim, a mortalidade por doenças infecciosas é 6 vezes maior em crianças menores de 2 meses não amamentadas. E aí, vai diminuindo à medida que a criança cresce. Porém, ela ainda é o dobro no segundo ano de vida. Então, até o segundo ano de vida, por mais que tenha uma redução, o aleitamento materno ainda continua muito eficaz em proteger a morte, proteger a criança de morrer por diarreia ou desidratação, que as duas andam bem juntas. Por outro lado, as mortes por doenças respiratórias se mantêm constantes nos 2 primeiros anos de vida. Então, a proteção do aleitamento materno contra doenças respiratórias, ela é reta, né? Uma linha reta até os 2 anos de vida, tá? E a amamentação, ela previne mais morte entre as crianças de menor nível socioeconômico, porém, sua superioridade nutricional e imunológica é tão significativa que mesmo nos países desenvolvidos ela vai prevenir mortes infantis. Então, quando nós falamos em relação da mortalidade, agora em relação à prevalência de diarreia.
o aleitamento materno ele vai prevenir, vai reduzir 50% de todos os episódios de diarreia, tá? E quando esses casos ocorrem em crianças amamentadas, eles acontecem de maneiras mais leves e com menor duração, menor tempo, né? Reduzindo 72% a necessidade de internações hospitalares. Então, menos crianças têm diarreia, né? E essas diarreias elas são menos frequentes, menor duração e são menos, elas são menos prejudiciais à criança e com isso há uma menor redução ainda na necessidade de internação hospitalar. Então, é uma redução de 72%. Ainda, considerando a severidade da doença, crianças não amamentadas têm um risco 3 vezes maior de desidratarem e de morrer por diarreia quando comparadas com as crianças amamentadas. Um estudo de 2012, ele avaliou nas diferentes regiões do Brasil, então, não foi considerada aqui a renda, né? Porque nós sabemos que nós temos uma distribuição desigual das rendas no Brasil, né? E nos anos de 1999 até 2008, houve um aumento nas prevalências de amamentação exclusiva em todas as regiões do Brasil. Esse aumento ele levou a uma redução das taxas de internação hospitalar por diarreia no mesmo período, né? E aí, quando a gente pensa nas regiões de maior vulnerabilidade e pobreza, por exemplo, região norte, região nordeste, a taxa de internação hospitalar foi mais importante ainda, porque reduziu consideravelmente e reduziu os gastos em saúde pública, né? E quando a gente fala em gasto em saúde pública, nós temos que pensar que no norte, no nordeste, no centro-oeste, nós temos uma maior necessidade dessa população de usar o SUS, né? E isso gera uma sobrecarga e um gasto de saúde pública muito grande, né? Então, para vocês verem o tanto que as práticas de incentivar o aleitamento materno são importantes, né? E aí, esse mesmo estudo, e junto com Vitória et al. 2016 e 2 estudos mais antigos de 1989 e 1990, vão reforçar que, dentre essa proteção da diarreia, essa proteção ela é reduzida quando é ofertada à criança, que é amamentada, águas ou chazinhos, né? Isso pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros 6 meses de vida. Isso aqui, gente, é uma briga diária, porque alguns profissionais da saúde ainda falam para utilizar alguns tipos de chás, mesmo que esse chá não seja adoçado, que antigamente até eles adicionavam açúcar, e é muito comum também os avós falarem sobre a necessidade de dar água, de dar chá. E aí eles falam assim, mas meu filho tomou água, tomou chá e não morreu, né? Então a gente tem que desmistificar isso, porque vocês conseguem perceber que é só um chazinho, só uma aguinha, mas às vezes essa água ela não está bem tratada, pode gerar uma diarreia, né? Outra questão, muitas vezes é utilizada a água e o chá na criança menor de 6 meses e aí isso faz confusão de bico e ainda por cima pode gerar uma dificuldade de ganho de peso na criança, que muitas vezes não é passada para o pediatra e erroneamente o pediatra acaba, sem saber e por uma dificuldade de comunicação mesmo, sugerindo que seria interessante complementar com uma fórmula infantil, né? Um suplemento, um complemento, né? Que eles utilizam essa palavra. Mas, na verdade, não é porque a mãe não está produzindo o leite suficiente, né? Porque a gente fala que não existe leite fraco, né? A produção de leite ela é conforme a sucção da criança, mas quando o bebezinho ele está com o estômago cheio de água e chá, é claro que tem uma densidade calórica menor, uma densidade de nutriente menor, na verdade nem tem, né? Ele está substituindo, então seria 20 ml de água que ele toma, vai reduzir esse consumo, ou de chá que ele toma, vai reduzir o consumo de leite para ele. Então, claro que o leite tem gordura, tem vitaminas, tem minerais, que pode ocasionar uma perda de ganho de peso dessa criança. Então, isso é muito importante, tá? Além das chances, claro, de diarreia.
Quando a gente fala das infecções respiratórias e otite média, nós também temos comprovadamente uma proteção, uma superioridade do leite materno. A criança que é amamentada, ela tem 1/3 de redução da chance, 1/3, né? Uma criança que é amamentada, para cada 3 crianças que não é amamentada, tem episódio de infecções respiratórias, tá? E além disso, quando a gente pensa nas internações hospitalares por infecção respiratória, há uma redução de 57% para aquelas crianças que são amamentadas, tá? Em relação à asma, ainda existe um pouco de controvérsia. Alguns lugares falam que existe proteção, outros falam que não. E aí, um estudo de Vitória et al. Em 2016, que inclusive foi publicado um estudo de brasileiros, né, são vários brasileiros estudiosos, que foi publicado na revista The Lancet, ele demonstra que eles encontraram 29 estudos que avaliaram a associação entre a amamentação, sim ou não, com a proteção contra a asma. Eles encontraram 9% de proteção. Só que esses estudos, eles eram muito heterogêneos, não eram um delineamento muito legal, existia muitas chances de viés. Então, eles retiraram esses estudos que eles consideraram mais enviesados, digamos assim, com mais chances de dar uma resposta errada para a população e para os pesquisadores, reduziram para 16. Quando eles reduziram para esses 16 estudos, ainda assim houve uma redução das chances de 5% no desenvolvimento de asma para aqueles bebês que eram amamentados, tá? Em relação à otite média, foi encontrada uma proteção importante contra a otite média aguda durante os primeiros 2 anos de vida, associada às maiores duração da amamentação e predominantemente em cenários de alta renda. E aqui, só para falar que, na verdade, eles falam predominantemente em cenários de alta renda, porque os estudos que foram encontrados foram estudos que foram realizados em populações de alta renda, tá? Então, a gente não pode simplesmente transportar esses dados para a população de baixa renda. Mas a minha opinião é que, na verdade, também é importante para a população de baixa renda. Só que como as populações de baixa renda existem outras preocupações mais urgentes, que seria diarreia, desidratação, outras doenças que matam mais as crianças, né? Não foram feitos estudos com a otite, né? Porque não seria uma preocupação tão urgente para países de baixa e média renda, tá bom? Então, estudos mostram que a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida, também falando agora sobre as alergias, né? Diminui o risco da alergia à proteína do leite de vaca, de dermatite atópica e de outros tipos de alergia, apesar da heterogeneidade dos estudos. Existem diferentes estudos feitos de diferentes formas, então por isso que é falado que, apesar de tudo isso, dos resultados diferentes, mesmo assim existem evidências de que a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida diminui o risco à alergia à proteína do leite de vaca. E o Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar de 2018, ele trata o aleitamento materno exclusivo como a única medida que pode diminuir a chance de ocorrência das alergias alimentares, tá bom? Isso é muito importante, porque hoje, nos cenários atuais, nós estamos com muitos casos de alergia, né? Todo mundo conhece alguma criança que tem algum tipo de alergia, então falar que o aleitamento materno é a única medida que pode diminuir a chance de ocorrência das alergias alimentares é muito importante. E por que, né, que as alergias elas podem ser prevenidas quando a criança está em aleitamento materno? Estudos já demonstraram que a microbiota intestinal do paciente, do lactente que é amamentado, ela é diferente. Eles têm uma flora intestinal mais anti-inflamatória, né? É uma flora mais natural, mais benéfica. Ela é rica em lactobacilos, staphylococcus, enterococos e bifidobactéria. Principalmente em relação à bifidobactéria, eles têm maior quantidade de bifidobactérias. E o leite materno, ele é riquíssimo em diferentes tipos de oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos são
alimentos prebióticos, que eles servem como alimento, né? Digamos assim, são as bactérias do intestino, elas conseguem fermentar esses oligosacarídeos e se desenvolver. E eles protegem, eles geram uma proteção para as bactérias benéficas do intestino. E isso também estaria associado a essa proteção contra as alergias para a criança que é amamentada. Então, o leite materno é uma das formas de transferência de imunidade em que estão envolvidas todas as imunoglobulinas, né? Todas. Mas, quando a gente fala em imunoglobulinas, a gente tem que dar destaque para a imunoglobulina A. Porque a imunoglobulina A, ela tem um papel fundamental na imunidade da criança como um todo, mas também na proteção da alergia à proteína do leite de vaca, né? Inclusive, um cenário que tem mudado bastante positivamente, graças a Deus, é que antigamente, a partir do momento que a criança, por volta de 3, 4 meses, que é mais ou menos a idade que ela começa a ser diagnosticada, que é maior pico, né, de diagnóstico de alergias alimentares, principalmente alergia à proteína do leite de vaca, muitas vezes as mães elas já eram orientadas a parar, cessar a amamentação e passar para a fórmula extremamente hidrolisada e muitas vezes para a fórmula de aminoácido. Hoje em dia já existem várias evidências de que, inclusive a própria Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia já fala, e a de Gastroenterologia também já fala que é mais benéfico a mãe excluir o alergênico da dieta dela e continuar amamentando essa criança do que ela passar para a fórmula infantil. E é interessante aqui que eu atendo muita criança que teve alergia, né? E assim, é muito baixa a aceitação pelo sabor da fórmula extremamente hidrolisada e aquelas crianças que mesmo com a extremamente hidrolisada não conseguem remissão dos sintomas, principalmente quando a gente fala de alergia, de diarreia com sangue nas fezes e muco, e aí a gente precisa passar para a utilização da fórmula por aminoácido. Então ela tem um sabor muito ruim e aí algumas crianças começam a perder peso e gera uma angústia muito grande na mãe. Então nós como profissionais a gente tem que orientar primeiro que a mãe ela tente fazer um sacrifício, sempre que possível, claro, né? De excluir da dieta dela aqueles alimentos que são alergênicos para a criança, tá? E mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E além disso, a lactoferrina humana, que é uma proteína, que é a segunda proteína em maior quantidade no leite materno, ela também tem uma atividade antimicrobiana e anti-inflamatória e vai estimular a proliferação celular e o crescimento das bifidobactérias no intestino do recém-nascido que é amamentado, tá? Isso aqui nenhuma fórmula pode fazer pela criança. E aí, falando em relação ao aleitamento materno e as alergias e também as fórmulas infantis, nós temos que ter muito cuidado, um cuidado especial, porque a exposição a pequenas doses de leite de vaca nos primeiros dias de vida parece aumentar o risco de alergia ao leite de vaca. Por isso é importante evitar o uso desnecessário de fórmulas infantis, tá bom? Então o que acontece? Aqui eu sou profissional de saúde, que trabalha especificamente com crianças e gestantes e passei por isso. Na minha segunda filha eu tive uma série de problemas no parto, tive que passar por uma cesárea de emergência, foi um parto bem durante uma pandemia e aí a minha filha ela não parava de chorar, não parava de chorar, não parava de chorar. E assim, foi criada uma ansiedade em mim, não era, o choro da minha filha não estava me irritando, eu acalmava ela, eu estava naquele momento que eu estava preparada para responder às demandas dela, mas pela ansiedade de outros profissionais que foram me visitar, eu acabei ofertando desnecessariamente a fórmula infantil nas primeiras 48 horas para minha filha, né? E a Giovana, minha segunda filha, ela é altamente alérgica. Agora a gente já está em remissão dos sintomas e já estamos oferecendo os alimentos que ela era alérgica, mas ela foi descoberta a alergia muito cedo, né? A alergia à proteína do leite de vaca, alergia à proteína do ovo e algumas castanhas,
né? Então, assim, eu optei por fazer a dieta de exclusão e consegui, e hoje ela já está curada, né, da alergia ao leite de vaca, a do ovo, e a única alergia que persiste ainda é a castanha de caju, né? Mas eu não sei, eu tenho uma outra filha, ela não é alérgica, né? E a minha primeira filha não foi exposta a esse leite de vaca, nunca foi exposta, né? Só depois, quando foi maior. Então, comprova essa questão que a gente está falando, que a exposição a pequenas doses de leite de vaca nos primeiros dias de vida parece aumentar o risco à alergia do leite de vaca, principalmente para aquelas crianças que têm uma predisposição, tá? Então, é muito bom a gente, como profissional da saúde, orientar a mãe, falar sobre o colostro, que o colostro, ele é um leite que tem bastante proteína, ele sai em menor quantidade mesmo, ele é amarelo, assim, é um líquido meio amarelado, mas a qualidade nutricional do colostro, ele tem muitas proteínas que vai carregar ali imunoglobulinas, que vão ser vacina por toda a vida da criança. Tentar amparar também o pai da criança, as pessoas que estão mais próximas, que vão ser a rede de apoio dessa mãe, para reduzir a ansiedade dela, tá? Nós, como profissionais de saúde, também temos que nos preocupar em reduzir a ansiedade dessa mãe nesse momento. Explicar que a criança, quando nasce, ela chora mesmo, né? Tem crianças que choram mais, tem crianças que choram menos, mas a própria ruptura, o sair da barriga da mãe, do quentinho, da água dali da mãe, que foi o que aconteceu comigo. Quando o parto é cesáreo também, pode acontecer um choro mais intenso da criança, porque talvez ela não estava preparada para sair naquele momento, tá? O choro ele é normal, então a criança ela chora por diversos motivos, não apenas porque ela está com fome, tá? Ou porque você acha que o seu leite é fraco. Entendeu? Então, a gente tem que preparar a mãe para isso, evitar essas orientações erradas e uma coisa muito importante, evitar o uso de bico, tá? Eu falo isso, gente, porque além da experiência profissional, eu tive uma experiência pessoal. Eu optei por não dar bico para as minhas filhas, né? E ainda na maternidade, isso na minha primeira filha, eu escutei da fonoaudióloga, porque quando ela chegou lá, a Joana estava chorando, falou assim, compra um bico para ela. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Não sabe, é melhor a gente ficar calado, tá? A gente tem mania de pensar em resolver o problema da mãe, em aliviar o sofrimento da mãe. Mas, muitas vezes, aliviar esse sofrimento da mãe é escutar, é ficar calada, é fazer um carinho, é fazer alguma coisa que ela está precisando, se oferecer para fazer um lanche para ela, para lavar uma louça, para cuidar da casa dela. Isso sim, a gente vai aliviar esse sofrimento. Agora, falar para ela utilizar bico, a gente não está na nossa alçada falar sobre isso, tá bom? E aí, vamos falar sobre a prevenção do sobrepeso e obesidade. A OMS, em 2003, esse é o último documento, o documento mais recente, deve estar saindo por agora, né, que a OMS de tempos em tempos ela faz algumas revisões, alguns estudos, revisando o que há na literatura para falar o posicionamento dela sobre isso. O último que saiu foi em 2003. E ela falou que amamentar uma criança exclusivamente até os 6 meses reduz em 22% as chances dela apresentar sobrepeso ou obesidade durante a vida adulta, criança e vida adulta. Então, não é somente durante a infância, tá? E aí, esse mesmo artigo que foi comprovado com outras publicações mais recentes, comprovam que quanto maior a duração do aleitamento materno, menor é o risco da criança ter um sobrepeso e obesidade. Claro que aqui depois vão entrar a questão da introdução alimentar, enfim, mas assim, a priori é essa relação, maior duração de aleitamento materno, menor o risco de sobrepeso e obesidade. Por quê? Primeiro, pela superioridade em quantidade e qualidade de nutrientes comparando-se aos substitutos lácteos. Então, já tem estudos que comprovam que o leite materno, ele consegue, em diferentes horários do dia, ele tem conformações em quantidade de nutrientes diferente, de acordo com a idade da criança também. E isso nenhum substituto lácteo vai conseguir fazer, tá bom? Então, essa já é a primeira superioridade que vai estar relacionada à redução do sobrepeso e obesidade.
interação e absorção intestinal. Então, o leite materno, ele tem uma absorção intestinal bem maior, então ele precisa ser consumido em menor quantidade, tá? E também existe a capacidade de autorregulação do bebê. Então, o bebê ele vai mamar até ele estar satisfeito, ele vai desenvolver essa capacidade, tá? E aí tem uma coisa muito importante quando a gente fala aqui nessa absorção intestinal. Bebês que são amamentados no peito, eles têm um funcionamento intestinal diferente dos bebês que são amamentados com fórmula. E quando a gente fala que o bebê é amamentado no peito, se diz que é normal a criança fazer até 10 cocôs no dia e ficar até 10 dias sem evacuar, por causa da superioridade desse alimento, desse leite materno, tá? Então, assim, é claro que a gente tem que avaliar isso, né, de uma forma mais individual para cada paciente, mas se isso acontecer com um bebê que está amamentando com a fórmula láctea, já é diferente. Aí a gente tem que averiguar com maior propriedade para saber o que está acontecendo, tá? Em relação quando utiliza o aleitamento materno, não. Além disso, o leite materno ele tem diferentes fatores bioativos que estão relacionados à prevenção do sobrepeso e obesidade. Insulina, esteroides adrenais, hormônios T3 e T4 e a leptina. E a leptina a gente já sabe, ela é muito utilizada para estudar até em adultos em relação à obesidade, tá? Então, toda essa essa liberação hormonal que existe no leite materno, ela não acontece na fórmula infantil. Então, seria mais um possível mecanismo da proteção do leite materno em relação ao sobrepeso e obesidade. E também gera diferentes respostas endócrinas em liberação de hormônios em relação ao leite materno com a fórmula infantil. E em horários também. É tão lindo isso que dependendo do horário que a criança vai estar sendo amamentada, vai ter maior produção de um hormônio em relação ao outro. Regulação da saciedade, mecanismos externos de controle. Quando a criança ela é amamentada com a mamadeira, né, com a fórmula infantil, ela acaba perdendo um pouco o seu sinal interno, pode perder, nem sempre isso acontece, mas muitas vezes isso acontece, a sua capacidade de saber que está saciada, porque muitas vezes na ansiedade os pais acabam oferecendo mais fórmula do que deveriam oferecer, e esse controle ele é externo, não é da própria criança. Então o pai vai oferecendo e às vezes até insistindo, reduz o horário porque ele fica com preocupação de que aquele bebê não está ganhando o peso suficiente. E uma crítica que eu tenho aqui, muitas vezes, os pais eles ficam ansiosos comparando o bebê com outros bebês, sendo que cada bebê tem uma curva de crescimento. Isso é muito importante que a gente fale no pré-natal, né? E muitas vezes também aquelas curvas, elas não são curvas feitas para a população brasileira, né? Então, o que é importante é que a criança ela tem uma curva ascendente, né? E aí a gente tem que se preocupar com isso. E muitas vezes essa ansiedade de comparar um bebê com outro vai gerar essa dificuldade do bebê, uma ansiedade dos pais que pode gerar uma dificuldade do próprio bebê de controlar seu apetite, tá bom? E outra questão que é discutida mais recentemente é em relação à dieta materna. A dieta materna, ela pode, existem estudos que falam que sim, existem estudos que falam que não, mas ela pode modificar o sabor do leite, tá? E isso vai facilitar a aceitação da criança de novos e variados alimentos quando inicia-se a introdução alimentar, tá bom? Então, isso a gente não tem pela fórmula infantil. E essa foto só para dizer que do meu seio brota o sabor da vida. Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Sempre que for possível, que não existe nenhum tipo de contraindicação, nós temos sempre que lembrar que é do nosso seio de mãe que brota o sabor da vida. Agora falando sobre hipertensão, hipercolesterolemia e diabetes.
A OMS publicou uma importante revisão sobre evidências desse efeito, né, da amamentação para proteção contra hipertensão, alterações do colesterol, né, e diabetes. E foi observado que indivíduos amamentados apresentaram pressão sistólica e diastólica reduzidas em relação àqueles que eram amamentados com a fórmula infantil, tá bom? Isso na vida adulta, tá? Também redução do colesterol e redução do risco em 37% de apresentar diabetes tipo 2 na vida adulta. Em um estudo de 2015, que acompanhou crianças amamentadas, que receberam intervenção de promoção do aleitamento materno, então, além de serem amamentadas, essas crianças, elas tiveram consultas de pré-natal, consultas com o pediatra, que incentivaram as mães a manterem a amamentação. Com crianças do grupo controle, que não foram amamentadas. Não teve evidência do efeito da promoção do aleitamento materno aos 6 meses. Né? Então, com 6 meses não mudou muito a questão de sobrepeso e obesidade das crianças amamentadas ou não. Mas, quando foram avaliadas as crianças na vida adulta, né, acompanhou-se as crianças, tiveram uma redução do IMC e do peso para a altura. Então, querendo dizer que essas crianças que foram amamentadas, elas cresceram mais harmonicamente, com a menor chance de ter sobrepeso e obesidade. E os próprios autores refletem que, na vida adulta, essa questão de crescer com um IMC e um peso para a altura adequada reduz as chances de ter doenças crônicas na vida adulta. Em um estudo de 2015, a ORTA-et-al. 2015, demonstrou uma redução de 14% para o risco de diabetes tipo 2, mas não teve associação com a hipercolesterolemia. Então, ser amamentado ou não, eu não encontrei estudos recentes, tá, que reduzissem a associação da hipercolesterolemia. Mas minha opinião é que se nós tivermos uma linha tênue de relação entre amamentar e cuidar da saúde da criança, né? Se isso for junto, andar junto, sim, nós teremos uma redução da hipercolesterolemia. Mas acontece que muitas vezes a amamentação não anda tão junto com o cuidado da alimentação, né? Às vezes a mãe amamenta, mas não tem uma orientação tão boa em relação à introdução da alimentação complementar. Então, nós temos que reforçar o nosso papel como profissionais de saúde, né? Em orientar uma introdução alimentar correta, tá? Inclusive o último guia para alimentação de crianças menores de 2 anos está muito bom em relação a isso. E a exposição precoce ao leite de vaca é considerado um importante determinante do diabetes mellitus, com aumento de 50%, tá? E aí a gente, principalmente aqui, esse estudo de Ulam 2015, ele demonstrou que essa exposição precoce ao leite de vaca está mais relacionada àquele leite de vaca in natura, sem a diluição padrão, que é recomendada, e quando maiores de 6 anos, em excesso. Então, eram consumidas 4, 5 mamadeiras por dia de leite de vaca, tá? Isso foi um importante determinante do desenvolvimento de diabetes. Estima-se que 30% dos casos poderiam ser prevenidos dos casos de diabetes poderiam ser prevenidos se 90% das crianças até 3 meses não recebessem o leite de vaca, sem as devidas diluições, que a gente já falou anteriormente. Em relação à cavidade bucal, ao desenvolvimento da fala e a cárie, também existem evidências recentes, né, em relação à proteção do leite materno. Então, há uma prevenção de 2/3 das más oclusões em dentes descidos em indivíduos amamentados, tá? E aí aqui fala que principalmente, quando acontece da criança ser amamentada ao seio, mas utilizar bico, chupeta, diminui um pouco essa proteção, tá? Fator de risco para má oclusão na dentição permanente. Apesar de esse risco de 2/3 ser para os dentes de leite, né? A utilização de mamadeiras e bicos
vai aumentar o risco de maloclusão na dentição da vida adulta, principalmente quando a criança mama a mamadeira e o bico apertando o palato, tá? Mordendo, né? Por por muito tempo, utilização desses bicos e mamadeiras. Então, o exercício que a criança faz para retirar o leite da mama é muito importante para o desenvolvimento adequado de sua cavidade oral, propiciando uma melhor conformação do palato duro, o que é fundamental para o alinhamento correto dos dentes e uma boa oclusão dentária. Então, quando o palato é empurrado para cima, que foi o que eu falei, o assoalho da cavidade nasal se eleva também, com diminuição do espaço para a passagem do ar. E isso também vai gerar um prejuízo, né, na respiração nasal da criança. A criança pode até ter aqueles roncos à noite, né, uma apneia noturna, tem que ser bem verificado. E isso vai levar a uma ruptura do desenvolvimento motor oral, né, de fala e de capacidade de mastigação da criança, que vai gerar prejuízo na mastigação, na maloclusão, né, dos dentes, pode gerar também uma dificuldade na deglutição da criança, na respiração, que eu falei do ronquinho noturno, e articulação dos sons. Então, pode desenvolver tanto um retardo na capacidade de fala, então a criança pode demorar mais a falar, como uma dificuldade trocar uma letra por outra, uma dificuldade de exprimir alguns sons, tá? Em relação à cárie, é muito controverso, mas a orientação é que quando a criança for mamar à noite, né, a gente fala que até 1 ano, até 12 meses, a criança teria assim, uma necessidade maior de mamar no período noturno, quando ela acorda. A partir de 12 meses, já não é uma necessidade física, claro, se a criança come bem durante o dia. Tá? Nesses casos em que a criança mama muito à noite, mesmo sendo o leite materno, existem maior chances de ter cárie. Então, a criança amamentada muitas vezes durante o período noturno, sem a higienização posterior da mamada, mesmo no peito materno, existe 2,9 chances a mais, né, da criança ter cárie depois de 12 meses de vida, tá? Então, mas apesar dos estudos serem um pouco controversos. E aí a orientação é que se a criança mame, mesmo que seja no peito, depois dos 12 meses do período noturno, que a mãe tente passar uma gaze depois que a criança mamar, né, para não ter uma fermentação. E porque o que acontece? Com 12 meses a criança já está comendo bastante. E aí, mesmo que a escovação noturna ela seja adequada, muitas vezes pode ter um pouquinho de resto de alimento que junto com o leite no período noturno vai estimular essa fermentação e a cárie dentária, tá? Nos dentes de leite. Isso também pode acontecer e até em maior quantidade com a fórmula, né, infantil. Então, é uma reflexão aí em relação à cárie, tá? Em relação ao desenvolvimento cognitivo, o aleitamento materno também vai estimular o desenvolvimento cognitivo da criança. Por ser da mesma espécie, o leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento ótimos da criança, além de ser mais bem digerido quando comparado aos leites de outra espécie. Isso já ficou bem claro em toda a nossa explicação até agora. Mas o estudo de 2016, também publicado na revista Lancet, ele mostrou que, consistentemente, o aleitamento materno foi associado com um maior desempenho em testes de inteligência em crianças e adolescentes, com um incremento combinado de 3,4 pontos no coeficiente de inteligência da criança, tá? E eu tinha falado anteriormente que essa criança que foi amamentada, além de aumentar esse coeficiente de inteligência, ela tem mais chances de estudar por mais tempo, de ter mais sucesso na vida educacional, né? E receber melhor remuneração no seu trabalho na vida adulta. Agora vamos falar um pouquinho, né, dos benefícios para a saúde materna. Quando o aleitamento materno ele ocorre de maneira exclusiva ou predominantemente,
há uma amenorreia robusta na amamentação. Então, a mulher ela deixa de menstruar mais ou menos até uns 14 meses ali, né? Antigamente se falava muito da questão dessa amamentação exclusiva ou predominante, também, proteger contra novas gestações. Hoje a gente já tem um pouco de discussão. Então, quando o ciclo da mulher ele é bem estabelecido, com o tempo certo, então é mais fácil da gente ter essa proteção contra uma nova gestação. Então, aqui tem que ser visto com um pouquinho de cuidado, tá? Além disso, para a saúde materna, há uma redução de mais ou menos 4,3% a cada 12 meses de amamentação no risco de câncer de mama. Se fala que amamentar uma criança, o fato da gente estimular a prática de aleitamento materno reduz mais ou menos 20 mil mortes por ano por câncer de mama, tá? Então, se eu amamentei 12 meses, vou reduzir mais ou menos 4,3% no risco do câncer de mama. Mais 12 meses vai ser 8,6%. Então, essa proteção ela é cumulativa com o passar dos anos, tá? E assim, essa proteção contra o câncer de mama, ela tem dois processos. O biológico, que é fisiológico, que é a produção de alguns hormônios pela redução da produção de estrogênio, mas ela também é física, ela é motora. O próprio contato da boca do bebê com a mama vai gerar uma maior esfoliação das células da mama e vai matar células que não são bem-vindas, tipo assim, uma célula que está mais velha, uma célula que, com o passar dos anos, poderia continuar ali e virar um câncer, tá? E essa proteção, ela é muito específica para câncer de mamas mais agressivos, tá? Por exemplo, triplo negativo, enfim. Claro que não existe, a gente fala que tem que separar aqui o câncer de mama hereditário, aquele genético, né? Que aí a gente não tem tantos estudos que demonstrem uma proteção na redução do risco para esse tipo de câncer hereditário, bom? E também tem uma redução de 30% para o câncer de ovário. É uma redução mais ou menos de 15% por ano de duração da amamentação para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 para a mulher que amamenta. Isso acontece por diferentes motivos. Primeiro, porque a mulher que está amamentando, quando, claro, ela tem os devidos cuidados com a alimentação, ela tem menos chances de ganhar peso. Então, ela perde o peso que ela ganhou durante a gestação e consegue manter aquele peso ali, tá? Além dessa questão do controle de peso, há uma melhor homeostase da glicose, um maior controle da glicemia que está no sangue, né? Do açúcar que está com o sangue, por conta da liberação dos hormônios que ocorre durante a gestação, tá? Estudos recentes também têm demonstrado uma proteção em relação à osteoporose, bom? Por quê? Porque durante a amamentação nós temos uma regulação dos hormônios sexuais. E esses hormônios sexuais, eles diminuem diminui a deposição de cálcio nos ossos. Então, e também a retirada de cálcio dos ossos. Então, essa mimetização, esse processo que acontece pode reduzir a chance da mulher ter osteoporose, tá? Redução da retenção de peso, que a gente já falou, porque a amamentação ela gera um gasto energético maior. Então, esse gasto energético reduz a retenção de peso, aumenta, faz com que a mulher volte ao peso que ela tinha antes da gestação e que ela permaneça por mais tempo com aquele peso durante o período que ela está amamentando, tá? Depressão materna, reduz as chances de depressão materna pela questão dos hormônios que são liberados, promove o vínculo afetivo e qualidade de vida desse binômio mãe e filho, bom? E aí, nós vamos falar por último, e não menos importante, em relação ao impacto ecológico da alimentação, do benefício da amamentação no peito, em relação ao impacto ecológico da alimentação por mamadeira. Isso aqui eu coloquei, é uma capa de um documento que foi publicado em 1997, e ele muito interessante, bem atual ainda, foi o primeiro documento que tem falando sobre o impacto, né, das fórmulas infantis sobre a
a produção de lixo, né, os desperdícios que acontecem, tá? E aí, nós temos que refletir que o leite humano é um recurso natural renovável. Nós não precisamos de saquinho, de potinho, não precisamos lavar, não precisamos higienizar. Então, isso vai fazer com que nós não temos uma liberação de poluição, embalagem desnecessária ou desperdício. Então, isso faz com que nós estamos pensando também na natureza, né? Por outro lado, estimativas de 1997, que é desse documento que eu coloquei a foto, 1997, e se a gente trouxer para os dias atuais que a nossa população aumentou mais ainda, nós vamos ter maiores dados, maiores números aqui. Se todo bebê norte-americano recebesse mamadeira, 80 mil toneladas de alumínio por ano seria gerada, tá? Seria gasta. Rótulos de papel, mais ou menos 1.230 toneladas de papel seriam gastos para fazer os rótulos de papel das latinhas, né, que tem rótulo de papel. Aquele papel brilhante que é usado nos encartes de propaganda de produtos, dos portfólios para profissionais de saúde, também seria produzido em menor quantidade se nós aumentássemos a quantidade de crianças amamentadas, tá? E eles ressaltam que, embora algumas latas elas sejam reutilizadas, elas são reutilizadas, mas a maioria é jogada fora e raramente é reciclada. Hoje já teve uma troca, eles estão usando muito aquela lata plástica, mesmo aquela lata plástica, raramente ela é reciclada, tá bom? Além disso, nós temos que pensar nos acessórios, mamadeira de plástico, bico de plástico, os vidros para amamentar, borracha, silicone, tudo isso aumenta a produção de lixo em todo o mundo, tá? Todos esses produtos desperdiçam recursos naturais, estanho, papel, vidro, etc. E causam poluição desnecessária na sua produção e empacotamento e proporcionam um problema de lixo mundial que nós já estamos vivendo, né? A maioria das mulheres que amamentam também não menstruam, pelo menos por aqueles 14 meses, que é a média que a gente comentou anteriormente. E não necessita de absorventes sanitários, de tampões, que também gera maior produção de lixo. E quando a gente pensa na produção das fórmulas infantis, nós precisamos pensar que quanto mais fórmula é produzida, mais grado precisa ser criado, mais desmantamento é gerado, mais liberação de metano, mais sujidades, mais poluição para o meio ambiente. E também pensamos no transporte e no processamento desse leite, tanto que nós temos desperdícios e gastos com a natureza, né? Então, eu retirei esses dois trechos, né, desse documento que mostra que, ele é de 1997, mas ele ainda é muito atual, tá? Mais bebês alimentados com mamadeira significa mais desmatamento, mais erosão, mais poluição por dioxinas e outros tóxicos, mudanças climáticas e desperdícios de recursos. A amamentação tem um efeito positivo ao produzir recursos renováveis e impedir efeitos danosos ao meio ambiente, tais como aumento populacional e desperdício de materiais. As indústrias de alimentos infantis perceberam que só existe consumo se as mães não amamentarem. Para criar e manter uma demanda de leite artificial, as empresas minam a amamentação através de estratégias de marketing, tais como doação gratuita de leite para maternidades e amostras grátis para as mães, informação tendenciosa, propaganda e diversos tipos de promoção, junto a profissionais de saúde. Então, o texto é de 1997 e totalmente atual, né? Em relação também aos benefícios, né, do aleitamento materno, da importância do aleitamento materno, nós também temos que pensar nos custos financeiros para as famílias. Não amamentar pode significar sacrifícios para uma família com pouca renda. Dependendo do tipo de fórmula infantil consumida pela criança, o gasto pode representar uma parte considerável dos rendimentos da família. A esse gasto devem-se acrescentar os custos com as mamadeiras, com os bicos, com gás de cozinha, energia para esquentar, né? Para higienizar, para água quente, além de eventuais gastos decorrentes das doenças, que são mais comuns em crianças não amamentadas, como a gente já falou anteriormente.
Então, é importante que nós façamos sempre essa reflexão quando nós estivermos próximos da gente ou quando a gente for orientar alguma mulher que está grávida e no puerpério imediato, tá bom? Para terminar, a amamentação, nós devemos fazer algumas considerações, né? A amamentação, ela não deve ser tratada isoladamente, e sim como uma abordagem chave de saúde pública, que pode ajudar a prevenir doenças crônicas não transmissíveis, reduzir a mortalidade infantil e diminuir a desigualdade. Então, ela deve ser transdisciplinar, passando por todos aqueles determinantes da amamentação que nós conversamos lá no primeiro slide. Então, ela também tem que passar pela saúde, pela educação, pela questão do meio ambiente, por campanhas que também abordem o meio ambiente. Se eu não me engano, em 2019 foi abordada essa questão do meio ambiente, questões culturais e sociais. É uma responsabilidade de todos. Além de tudo, é um compromisso político que requer investimento. A gente tem que investir, é um investimento que vamos colher frutos lá na frente. E a mulher, ela necessita de apoio para o sucesso. Mas além de apoio, ela também precisa de informação. É impressionante como existem mulheres que não sabem do apoio do banco de leite, por exemplo, tá? Então, assim, nós como profissionais de saúde, nós temos que orientá-las quanto a isso. Outra coisa é a informação. Muitas mulheres não entendem que é comum, não é que seja normal, é comum sentir dor ao amamentar, mas que essa dor ela não é normal, então ela deve buscar ajuda. Tá? Então ela tem que estar preparada para saber que essa dor pode existir, para ela não desistir e orientada para ela procurar ajuda quando acontecer dela ter dor. Aí isso também é muito importante para o sucesso da amamentação. Essas foram as principais referências utilizadas na aula. Muito obrigada pela atenção de vocês.